Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, vamos lá falar de um assunto que é bem cotidiano, né? Quando você está um dia ensolarado na praia, muitas vezes você até tem uma sensação térmica mais agradável por conta das chamadas brisas, que são os ventos que podem vir do mar, isso durante o dia, né? Ou os ventos que vêm do continente durante a noite. Mas vamos entender como isso funciona fisicamente falando. Para isso, imagine uma situação aqui, ó, uma lâmpada incandescente. Essa daqui aquece bastante, né? Quando acesa, ela começa a irradiar energia. Conforme ela vai irradiando energia aqui para o ambiente, ela acaba aquecendo o ar aqui em volta. Esse ar que foi aquecido, ele fica menos denso e aí ele começa a subir. Então, ar quente sobe, e isso, ar quente sobe. A lâmpada irradia, aquece o ar, aí por convecção eu vou ter o ar quente subindo, dando espaço para uma nova camada de ar. Bom, é com essa ideia aqui que nós vamos entender agora como que funcionam as brisas. Durante o dia, já perceberam como a areia fica muito quente? Por que a areia fica muito quente? Porque ela tem um baixo calor específico. Ela precisa de pouca energia para ter uma variaçãozinha de temperatura. Eu até coloquei menorzinho, porque esse ainda não é o foco. O foco é o mecanismo de transferência de energia aqui. É a convecção térmica que nós vamos falar. Então, olha só. Esse sol está aquecendo a areia da praia. A areia da praia está muito quente. Começa a aquecer o ar aqui. O ar que está aqui sobre a areia da praia está mais quente. Naturalmente, o ar mais quente, por ser menos denso, sobe. Sobre a água, que tem um alto calor específico, ela recebeu energia do sol também, mas ela não aqueceu tanto quanto a areia. Então, naturalmente, esse ar que está aqui sobre a água, ele está com a temperatura mais baixa, ele tem aqui uma zona de alta pressão, tem maior pressão, né? Então, ele vai se deslocar para a areia. Eu tenho um sopro, né? Um vento mais frio vindo da água para o mar. Quando a gente tem esse ventinho vindo da água para o mar, eu tenho a chamada brisa marítima ou marinha, ok? Os dois termos são comuns. Então, basicamente, acontece aqui as chamadas correntes de convecção, né? Ar quente subindo, e aí o ar frio vai ocupar esse lugar que antes era ocupado pelo ar quente, porque ali ficou uma zona de baixa pressão. Então, vou ter um deslocamento de matéria da região de maior pressão para a região de menor pressão. Mas, Jussão, e à noite? O que acontece à noite? Se você pisa a areia da praia durante a noite, você percebe que ela está mais fria. E a água do mar está mais quente, porque tem alto calor específico. Então ela vai precisar de mais energia para aquecer. Mas se ela perde energia, ela não cai tanto a sua temperatura também. Então aqui sobre a água do mar, eu vou ter um ar mais quente
sobre essa camada de água. O ar quente naturalmente sobe. Enquanto que ali do continente eu tenho um ar mais frio vindo do continente para o mar. Esse ventinho que a gente sente é a brisa terrestre ou continental. Ok? Basicamente, então, tudo depende dessa movimentação dessas massas de ar que estão, um lado está mais quente, o outro lado está mais frio. Quando o ar quente sobe, deixa uma região de baixíssima pressão e deixando essa região de baixa pressão, o ar frio acaba ocupando aquela região. Por isso que eu tenho um deslocamento de matéria, sempre do ar frio para aquela região que antes era ocupada pelo ar quente. Ok? Vou aproveitar esse momento e responder uma outra dúvida. Ó, tá um copinho de água gelada aqui para a gente responder uma dúvida. Gilson, a gente vê na física que a quantidade de calor que uma substância pode transferir para outra, quando ocorre mudança de temperatura, pode ser escrita assim, ó, m vezes c vezes delta θ. O que é m? É a massa da substância. O que é o Czinho? É o calor específico da substância. É tão específico que depende da substância e depende também do estado físico que ela se encontra. Basicamente, o calor específico é quanto de energia eu preciso para que 1 grama daquela substância mude a temperatura em 1 grau Celsius. E esse Δθ aqui, o que é? É a variação, é a mudança de temperatura. Essa é a mudança de temperatura. Ok. Aí, o pessoal me perguntou, porque viram aí em uma outra rede social, um rapaz falando que consumir uma bebida gelada ia emagrecer. Será que é verdade? Será que beber água gelada emagrece? Olha só, eu vou responder aqui apenas com base nos conhecimentos físicos, tá? Não vou falar nada em relação a metabolismo, a gente não vai envolver nada de questões biológicas. Eu só vou pegar uma informação biológica para a gente verificar essa eficácia de beber água gelada para atingir o objetivo do emagrecimento. Bom, vamos lá. A única informação que eu preciso é a seguinte. É essa daqui, ó. Vou até destacar em amarelo. A informação. Essa é retirada da internet, tá? Para eu queimar, para eu consumir 1 quilograma de gordura, eu preciso de aproximadamente queimar 7.000 quilocalorias. Ok? Bom, então temos ali o valor aproximado, né? Para queimar 1 quilograma de gordura. O calor específico da água, isso aqui é comum aparecer nas questões para vocês, não precisa decorar. O calor específico da água no estado líquido é de 1 caloria por grama grau Celsius.
Vamos imaginar que nesse nosso exemplo, a gente vai consumir a água a uma temperatura inicial de 16,5 graus Celsius. Então, não é nem tão gelada assim, né? Mas já seria uma temperatura mais fria, mais agradável. Quando essa água entra no nosso corpo, o que acontece? Ela atinge a mesma temperatura do nosso corpo. O nosso corpo começa a trabalhar para não perder temperatura, então ele vai elevar a temperatura da água. Vai elevar a temperatura da água até a temperatura do nosso corpo de 36,5 graus Celsius. Repare uma coisa, a variação, a mudança de temperatura aqui foi de 20 graus Celsius. Tem um detalhe importante, nós precisamos queimar 7.000 quilocalorias. O prefixo K significa 1000 vezes. Essa é a quantidade de calor que eu vou precisar queimar, que eu vou precisar usar para aquecer a água. Então a gente pega a equação da quantidade de calor sensível e substitui, 7 milhões é igual à massa de água vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura vale 20. A gente vai simplificar um zero aqui, com o outro aqui. Então, nós teremos 700.000 sobre 2. Ou seja, a massa de água que teremos que consumir, 350.000 gramas. Ou uma massa equivalente a 350 quilogramas. Se a gente considerar, que a densidade da água é de 1 quilograma por litro, teríamos então que beber 350 litros de água. É muita água, não é? Beber água gelada emagrece, desde que você saia correndo da sua casa até o mercado para pegar uma garrafinha de água, cada vez que precisar consumir a água. Porque só bebendo a água não vai emagrecer, ok? Galera, ficou a dica aí. Agora, só espero o like. Deixa o like aí, compartilhe, comente com os amigos, ok? Aguardo vocês.